todos, que a doce luz do Mestre Nazareno nos envolva na noite dessa segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013. Estamos transmitindo aqui diretamente do GEBEM, Grupo Espírita Bezerra de Menezes, os estudos doutrinários desta segunda-feira. E quem os farão, ou quem fará a reflexão doutrinária da noite é nosso irmão Casagrande. O mesmo falará sobre o perdão. Se lhe pedir a capa, dê a túnica. Pedir para lhe andar 1000 metros, ande 2000 metros, ou 2 quilômetros, ou o que seja. Perdoa o vosso adversário. Isso é que o nosso irmão falará. Para tanto, faremos uma pequena prece. Ó meu Senhor, meu bom Deus, iluminai a nós todos, que estende o vosso manto, esse véu da concórdia, o véu da harmonia em cada lado dos que aqui estão, e sobretudo nesse período bastante conturbado do Carnaval, onde estamos sobre forças, uma legião de malfeitores, tentando nos direcionar sempre ao caminho não conveniente. Então, precisamos muita luz, muita harmonia e, sobretudo, estar em prece nesse período altamente vulnerável. Que inspire, que intua o nosso irmão Osmar para que o mesmo faça uma extraordinária reflexão. E o que aqui for dito, que seja não a sua, mas a vossa vontade, meu Senhor. Muita luz e muita paz. Meu irmão Osmar, é com você. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Boa noite, querido. Como o Décio disse, não tem coincidência não. Não pela minha função, porque eu tenho, por vezes, explanar justamente a lição que nos é indicada. Mas a bendita coincidência existe entre os dois livros, que são abertos aleatoriamente, como vocês viram, não é? E na agenda cristã, suba mais alto. Eu vou ler só o começo para que vocês se recordem. Não lhe fira a calúnia, viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Do outro lado, não resistais ao mal. Deixe que ele venha, mas não se misture a ele. Não entre no diapasão da maldade. Não entre no diapasão daquele que te fere. Continua no seu diapasão de paz. Dá a outra face a ele. Na pedagogia de Jesus, era o modo mais simples, foi o modo mais simples para explicar essa lei. Se te baterem na face direita, esquerda, dá-lhe também a outra. Não se fira com essas coisas mundanas. Ele estava explicando justamente essa lei. Se nós, quando recebemos uma atitude negativa, seja apenas uma vibração mental, seja uma atitude física, até o espancamento, nós recebemos isto. Aquele que agiu, já agiu. Agora, como é que nós vamos nos portar em relação a isto? Será que nós vamos conservar o nosso modo, o nosso princípio, a nossa realidade? Ou nós vamos ceder à realidade dele? Porque se ele está em ódio, se ele está alterado na sua consciência, o problema é dele. Mas a partir do momento em que nós concordamos com ele e entramos no mesmo espírito de desavença, de ódio, de retribuir o mal, nós passamos a vibrar no mesmo diapasão dele que estava descontrolado, que estava em modo de desconstrução da vida, que estava em desarmonia. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos
concordar com ele, vamos entrar na negatividade dele? Ou vamos deixar que ele venha com a sua negatividade e vamos retribuir com a nossa positividade? Que é o que Jesus está ensinando. É interessante. A matemática do Moisés presumia que quando se lhe faça um mal, você retribui com o mal. Furou o seu olho, você fura o olho dele. 0 a 0. Então, um mal menos um mal, acabou com 0. Na matemática de Jesus é o oposto. Na matemática de Jesus, se alguém faz um mal para você e você retribui com outro mal, são 2 males a 0 de bem. E é verdade. Por quê? Porque nós estamos engrandecendo a negatividade. E tudo aquilo que nós adubamos, que nós regamos, que nós colocamos energia, cresce. Cresce, fica frondoso, dá ramos, galhos, frutos, sementes e vai se espalhando. Contudo, quando nos vem com uma pedra, quando nos vem com um mal, qualquer que seja, uma maledicência, um ferimento, uma perseguição, enfim, essas coisas todas que socialmente costumam acontecer cotidianamente. Se nos vem com uma coisa dessas, se você não conseguir retornar um bem para aquela pessoa ainda, porque vai conseguir, nós estamos aprendendo e vamos conseguir trabalhar com aquela pessoa, dando a ele um bem, um aconchego. Por quê? Porque ele está necessitado. Quando nós conseguimos fazer isto, e aquele nosso oponente observa a nossa boa vontade, primeira coisa que acontece é ele se envergonhar. É o começo da cura dele. É assim que uma positividade anula a negatividade do outro. E é assim que funciona a matemática do Cristo. Se vos trazem uma negatividade, retorna com uma positividade, porque assim conseguiremos anular aquele ato infeliz. Aí fica 0 a 0. E se você persistir nessa sua ação no bem para com aquela pessoa que está precisando de ajuda, sim, está precisando de ajuda, porque ao agir daquele modo inadequado contra a vida, essa pessoa demonstra que está fora do seu eixo. Porque aquele que está centrado, aquele que está saudável em sua mente, em seu corpo emocional, não vai consciencialmente infligir mal a qualquer ser. Então, se ele está infligindo mal, é porque ele precisa ser socorrido. Observemos isto. E aí entra uma outra parte do ensinamento de Jesus, que é a caridade. É observar com os olhos daquela pessoa o que é que ele está realizando. É compreender o ponto de vista dele. Quantas vezes nós nos sentimos atacados pelo ponto de vista do outro? Ora, pelo amor de Deus, todos os outros têm direito ao seu ponto de vista. Por quê? Porque eu tenho direito ao meu ponto de vista. Então, não é porque eu penso assim que esta é a verdade absoluta. Não. Cada um de nós tem um patamar de evolução, de percepção, de compreensão do universo. Cada um de nós tem a sua vivência, não só nesta peregrinação, nesse ego em que estamos colocados, orientando, mas em outros tantos egos que já manifestamos, que já orientamos, que já gerenciamos pela história deste planeta e alguns até de outros planetas, porque nós vivemos tantas vezes e aprendemos esse tempo todo.
Aliás, estamos aprendendo desde que saímos da instância original de criação. Estamos aprendendo desde as coisas mais básicas. Porque aquele que estende os seus olhos no estudo da formatação do ser, da educação do ser, do crescimento do ser, saberá que nós estamos aprendendo neste universo tridimensional, não vou nem dizer dos anteriores, dos universos de 2 dimensões, de 1 dimensão, não, neste universo tridimensional. Nós estamos aprendendo e vivenciando desde a condição pré-atômica, desde a condição de antes do átomo. A nossa consciência vem se fortalecendo, vem se formando, vem se solidificando, vem aglutinando conhecimentos e ações e potencialidades, desde o nada. Então, observem a gama de possibilidades, de patamares de evolução que nós já passamos. E só para considerar o nosso desenvolvimento psicológico, o nosso desenvolvimento emocional, quantos de nós já tivemos centenas, às vezes milhares de encarnações neste planeta, ou neste e em outros planetas. Então, as possibilidades de compreensão, as possibilidades de percepção são as mais diversas. Ninguém pode julgar o outro por si mesmo. Não existe isso. Nós podemos sim julgar a nós mesmos, tendo como aparato de observação, tendo como modelo aquele que para nós, para a nossa sociedade, foi o mais perfeito que esteve por aqui, neste planeta. Para a nossa sociedade, para a nossa sociedade ocidental, cristã, este exemplo é Jesus. Para outras sociedades, o exemplo são outras pessoas, é Maomé, ou é o Buda, e assim vai. Mas são coisas das nossas sociedades. Então sim, se nós queremos observar o nosso patamar de compreensão e de percepção da vida, se nós queremos observar como é a intensidade da nossa ação em prol da vida, vamos nos pautar pelo nosso modelo de perfeição na Terra. Neste caso, Jesus de Nazaré. Mas é difícil. Como é difícil ser simples, principalmente quando nós estamos inseridos numa sociedade capitalista como a nossa, em que o eixo do sistema prevê que você cresça sempre, que você suba sempre e que você sempre esteja ultrapassando o outro. Porque se você não ultrapassar o outro, você não está crescendo. Essa é que é a ideia do capitalismo. Se você não passar por cima do outro, você não foi para frente. Infelizmente é isto que nós temos da nossa realidade socioeconômica. E a atitude econômica se reflete em todas as funções sociais que nós exercemos. Até mesmo as igrejas que deveriam preocupar-se com a atitude espiritual, com a evolução espiritual, vai ver como é que elas estão fazendo. Quanto mais dinheiro você tem na terra, quanto mais bens você consegue, é porque você está melhor aos olhos de Deus. É isso que elas pregam. Um efeito completamente capitalista. E no entanto, vamos ver lá Jesus, na sua simplicidade maravilhosa, o que é que ele dizia? Juntai os tesouros do céu, dos planos superiores, não é? Da espiritualidade, das outras dimensões, além desta tridimensionalidade. Juntai os tesouros do céu, que os ladrões não roubam, nem as traças comem, nem a ferrugem consome. Deixai aí essas coisas do mundo, não se envolvam com isto. E deixa bem claro, bem patente essa atitude,
quando um moço pergunta a ele como chegar ao céu, como chegar à glória, etc. Daí ele diz as leis, Jesus diz as leis. E o moço replica: mas mestre, isso eu tenho cumprido desde que sou adulto, desde a minha idade adulta que eu venho cumprindo esses mandamentos. E Jesus torna a ele e diz: se queres ser melhor, vai, vende o que tem e dê aos pobres. E o moço era riquíssimo. E aí o moço sai de cabeça baixa, porque sabe que não vai conseguir realizar aquilo, não vai conseguir desvencilhar-se da materialidade. E até o tempo de Jesus, a coisa era mais terrível ainda do que é hoje. Com Jesus, e por efeito de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, nós vimos trabalhando, nós que eu digo, essa humanidade, vimos trabalhando o nosso sentido de desprendimento, nós vimos trabalhando nossa capacidade de perdoar, nós vimos trabalhando toda a área do sentimento. Observem bem, Jesus veio trazer as leis do sentimento, de trabalhar, de purificar os sentimentos. Então o campo emocional nosso foi trabalhado por esses 2000 anos. Vamos recordar quais foram as leis que Jesus deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas é coisa de sentimento. E mais uma regrazinha que é semelhante àquela: amar ao próximo como a si mesmo. E acabou. E diz ele: eis aí toda a lei e os profetas. Quer dizer, o completo. E no entanto, nós tivemos 2000 anos trabalhando isto. E conseguimos o quê? Quanto nós conseguimos avançar? Ainda hoje, agora, nesse instante, nós estamos aqui repetindo: não retribua o mal com o mal, pelo amor de Deus. E temos que explicar isto. Por quê? Porque somos todos mauzinhos? Não. Porque os cordéis sociais, aqueles que orientam socialmente as massas, orientaram sempre para o outro lado. Fizeram da atitude espiritual, fizeram aquilo que se chama religião, uma alavanca do mando mundano, uma outra parte, a outra perna do poder. Resultado: nós, em 2000 anos de prática cristã, conseguimos desaprender o Cristo de todos os modos. Só que o tempo não para. A nossa época de trabalhar o emocional, a nossa época de trabalhar o nosso amor, passou. Agora entra a época, e o start disso, o início, foi dado com a doutrina dos Espíritos. É época de trabalharmos o nosso mental. Por isso as coisas na doutrina espírita são explicadas. É por isso que na doutrina espírita a razão é que é o facho que nos leva a seguir. Porque todas as questões de fé são observadas de acordo com a ciência. Porque é o campo mental sendo trabalhado. E as novas gerações têm uma capacidade mental fabulosa. As últimas gerações, vejam os vossos filhos, vossos netos, a capacidade que eles têm de absorver todos os dados, todas as possibilidades. Como eles entram facilmente naquelas coisas que para nós são complicadésimas. É por causa do desenvolvimento mental. Eles já estão aqui, já vieram com
o mecanismo, a ferramenta adequada, orientada para esse grande voo mental. E, no entanto, nós ainda estamos estudando as lições primárias lá de Jesus, que Jesus ensinava àquele povo brutal da sua época. Aquele povo que era dono das coisas, dono das pessoas. E nós continuamos estudando as mesmas lições, porque continuamos no mesmo patamar. Então, caros amigos, aprendamos rapidamente essas lições do Cristo, porque já passou o tempo de aprendê-las e de exercitá-las. Nós somos os da última hora mesmo. Aliás, a última hora já passou. A última hora já passou há um século. Nós já estamos um século atrasado da última hora. Porque faz mais de um século, faz 150 anos, 150 e alguns anos, que foi lançado o Livro dos Espíritos e essa doutrina. Então nós estamos muitíssimo atrasados. Não percamos mais tempo. Não percamos o nosso precioso tempo. Porque é desvencilhar-se mesmo da coisa mundana. É desvencilhar-se mesmo do orgulho. É desvencilhar-se mesmo do egoísmo. E quando eu digo do egoísmo, é do egoísmo completo. Querem ver só como nós somos egoístas? Se acontecer um acidente ali na esquina da nossa casa, e nós estamos ali com os nossos parentes fora, filho para um lado, esposa para o outro, ou esposo para o outro, enfim, estamos em casa. Acontece a brecada, a batida, nós ouvimos o barulho e nos desesperamos. Primeira coisa é um dos meus? E corremos desesperados para conferir. Se não for um dos meus, graças a Deus. Como graças a Deus? Será que a dor do outro é menor? Será que a tristeza do outro é menor? Observem como nós somos egoístas. Não percebemos, mas fazemos isto o dia inteiro. O dia inteiro fazemos este tipo de coisa. Enquanto nós não considerarmos como nossa família, a família humana, nós estaremos incorrendo nesse tipo de atitude extremamente egoísta. Enquanto nós não considerarmos que aqueles garotos que estão entrevados no crack, na cola que cheiram, enfim, em todas essas coisas terríveis, enquanto nós não os considerarmos os nossos filhos, nós estaremos praticando esse egoísmo social. Enquanto nós não considerarmos que aquele sujeito lá da China, ou do Paraguai, ou de Portugal, ou da Conchinchina é o nosso irmão de verdade, nós estaremos inclusos nesse egoísmo social. Enquanto nós não acharmos que aquele velho que está ali sob a chuva, ou em outros lugares sob o frio intenso, enquanto nós não percebermos que ele é o nosso pai ou o nosso avô que está ali, estaremos trabalhando nesse egoísmo. E não percebemos isto. E todas essas etapas de desprendimento era para terem sido já deixadas para trás por nós e por todos os outros que tenham conhecido o cristianismo. No entanto, vejam o que fizeram do cristianismo e os frutos que vieram. Estamos até agora aprendendo as primeiras lições. Caros amigos, a hora, como eu disse, já foi. Não há mais tempo. Nós, dessas gerações, teremos que conviver
com a abertura mental e essa carga emocional ainda deletéria que carregamos, deletéria, mas somos os maiores prejudicados. Se nós não nos apartarmos dessa materialidade, se nós não nos apartarmos desse egoísmo, se nós não nos apartarmos dessa mundanidade geral, sofreremos muito ainda, até que consigamos ver a luz. Assim vos convido a ouvir, a ler e a compreender e exercitar urgentemente os ensinamentos de Jesus. Por favor, a si mesmos, rapidamente, sejamos cristãos. Obrigado. Bem, meus irmãos, vimos uma excelente palestra essa que falou de amor, falou de concórdia, doação e, sobretudo, nesses tempos conturbados, vamos precisar disso e muito mais. Estejamos atentos. Ó, meu Senhor, muita luz, muita paz, que nos guarde, hoje, agora e sempre. Passaremos, posteriormente, a segunda parte do nosso trabalho, que são os passos mediúnicos. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Muita luz e paz.